Só que o nosso código pode ficar melhor ainda. Ele pode ficar melhor estruturado, mais otimizado. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui. Vou voltar para a origem. Para não ficar muito cheio, eu vou copiar e colar a minha rotina copiar dados. Eu vou colocar aqui copiar dados 2. Pronto. A partir daqui eu posso fazer as minhas modificações. Que modificações são essas? Que eu acho interessante. E é interessante que a gente aprenda a dominar, a trabalhar com os objetos. Trabalhar com o objeto range é interessante. Veja que a gente simplesmente colocou linha e coluna e ele fez a cópia de cada informação. Beleza, show de bola. A questão é o seguinte, eu tenho que ser mais abrangente e substituir textos muito longos, ou seja, esse tipo de comando é muito comprido para ficar escrevendo o tempo todo. Diz workbook, worksheet, então a gente resume colocando dentro de um objeto. Então que objeto vai ser esse? Vai ser o objeto sheet. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu ia manter, mas eu vou fazer a alteração aqui mesmo. Worksheet. E worksheet. Beleza. Modificado aqui. Aí, o que é que eu vou alterar aqui, ó? Vou apagar os cells. Aí você vai dizer, professor, mas não vi nada de... Só tirei os cells ali, e agora? Pronto, aqui embaixo a gente vai fazer outra pequena modificação. Aqui no dest, eu vou botar um ponto cells. E no origem eu vou botar um ponto cells. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente estou dizendo que dest se refere a essa planilha chamada destino, essa folha destino. Né? E dentro do objeto folha, eu tenho um objeto cells. Então, praticamente eu tirei o cells daqui e coloquei aqui. E você vai perguntar, ué, mas aí eu estou fazendo besteira? Eu estou tirando apenas de um lugar para o outro. Né? Mas agora, meu caro gafanhoto, é agora que vem um pulo do gato. A partir desse momento, o Dest e o Ori, ele não vai trabalhar simplesmente com os cells. Ele vai trabalhar com qualquer recurso. Ele é a página propriamente dita. Então, se nesse caso eu quiser trocar o nome, se eu quiser selecionar, apagar, ocultar, exibir, eu posso fazer o que eu quiser. E a mágica vai vir agora, onde eu vou substituir essa linha de código inteira simplesmente por dest.select. Aí aqui embaixo, novamente, ó, eu boto apenas um ponto cells e está tudo bonito. Só para vocês verem o quanto isso funciona, eu vou colocar aqui, ó, dest cells. Vou botar aqui, por exemplo, linha 13, 6 ponto value. Estou na planilha destino. Beleza? Então eu vou fazer a cópia novamente. Veja que eu alterei somente aqui os objetos. Origem e dest. Eu acrescentei cells aqui dentro. Tá? E essa linha inteira foi substituída por
Extra. E no final, vou escrever na F13, estou na planilha de destino. Ok? Vamos executar? Então, vou clicar em executar. Cópia concluída. Show de bola. Estou na planilha de destino. Então, se eu clicar aqui, ó, não aparece. E aqui aparece. Beleza? Show. Dando continuidade, vou clicar aqui, criar essa planilha, né? Vou chamar essa planilha aqui de tab pô. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a identificação, né? Não sei, todo mundo sabe que dentro aqui do Excel, se eu vir aqui com o botão direito, eu vou ter aqui, ó, a escolha dessas cores, né? Cada uma dessas cores aqui, elas têm um número, elas têm um índice. O Excel, por padrão, reconhece 56 cores. E cada uma dessas cores é identificada por um índice. Certo? Então, esse aqui é uma cor, o vermelho é outra cor, o preto é outra cor, e assim vai. Então, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai criar um laço, vamos olhar dentro do sistema, e eu quero que ele me mostre qual é o índice de cada uma dessas cores. Para isso, a gente vai construir aqui um código. Vou tentar fazer um código mais otimizado possível para vocês. Então, vou colocar aqui sub tab color index. Pronto. Vamos lá. Vou precisar aqui declarar aqui uma variável chamada worksheet. Fazer o worksheet. Vou precisar declarar uma variável chamada i as integer. Vou precisar criar uma j as integer. Normalmente, quando você cria o i e j, basicamente você já sabe que vai trabalhar numa matriz, né? Então, você vai trabalhar com linhas e colunas. Vou criar uma chamada nome plan as string e vamos começar a trabalhar. Nome plan, só para facilitar o processo, tá? Tab o. Isso vai me ajudar bastante, porque eu não preciso mais ficar me referenciando ao nome da planilha. Então, se eu tiver um código todo montado, eu não preciso me preocupar quem é a tabela, a planilha ativa. Basta trocar o nome da planilha. Então, dessa forma, eu vou colocar aqui setWS, recebe aquela brincadeira que a gente já conhece, né? Worksheets. E aqui que vem o legal, ó. Qual é o nome? Nome plan. Beleza. Lembre-se, eu estou fazendo a referência por meio de uma variável. Então aqui não entra aspas duplas. Somente aqui. Aqui é uma string. Texto. Beleza. Então podemos começar o nosso código, né? Então, para aí, vai de 1. Vai de 1 a 28. Next. Aqui eu já vou mostrar para vocês uns recursos interessantes. Então eu vou selecionar aqui dentro desta folha, eu vou selecionar na linha I, coluna 1, ponto select. Agora eu tenho uma seleção. E quando eu tenho uma seleção, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou utilizar a instrução with.
selection and width. O que significa essa estrutura? Essa estrutura ela me permite eu construir vários componentes, utilizar vários métodos da seleção. E eu não precisar estar referenciando. Selection, ponto, isso, aquilo, outro. Selection, ponto, color. Selection, ponto, não sei o quê. Não preciso. Como também o selection me substitui eu ter que ficar escrevendo isto o tempo todo. Tá certo? Então eu posso simplesmente colocar a variável, o método que vai ler o valor do índice e me retornar a cor. Então é o ponto. Detalhe, alguns métodos e propriedades não têm autoajuda. Então se você pressionar Ctrl barra de espaço, eles não aparecem. Então você tem que acabar decorando, né? Mas com o tempo você acaba aprendendo. Então o interior ponto color index igual a i. Quando você tecla Enter, ele corrige a escrita. Tá certo? Quando eu falo interior, estou dizendo que eu quero saber qual a cor. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um teste. Eu vou aqui, vou colocar esta cor, laranja, certo? Eu vou aqui na janela imediata e vou fazer isso aqui, ó, interrogação, porque eu quero saber alguma coisa. Do Active Cell, ponto, interior, ponto, color index. Estão vendo que é a mesma coisa que eu escrevi aqui? Ó, Active Cell, ponto, interior, color. Active Cell, eu estou dizendo que é a célula ativa. Mas aqui no meu código, eu estou substituindo por isso. Ó. Então na hora que eu der um Enter, olha aí o código que ele vai aparecer. 46. Certo? Da mesma forma, se eu fizer o contrário. Igual a 35. Vou teclar Enter. Outra célula, tá? Vou botar aqui embaixo. Olha aí. Agora pegou um verdezinho claro. Certo? Então, se eu coloco interrogação, eu estou fazendo uma leitura de uma propriedade. E se eu não coloco nada antes, eu estou querendo executar, né? Estou querendo fazer uma escrita. Então, tá aqui, eu estou dizendo que essa célula ativa vai receber a cor 35. Beleza? É isso que eu quero fazer aqui. Então, eu vou tirar essas coisas que estão aqui. Beleza? Além de colocar a cor, né, eu vou colocar uma borda. Tá? A borda segue o mesmo princípio. Vai ter um color index da borda também. Ponto borders ponto color. Só que agora eu vou utilizar um outro recurso, que é uma cor RGB. Então eu coloco RGB preto. 0, 0 e 0. Se fosse branco, era 255, 255, 255. Tudo bem? Que cor é essa? Cor preto, certo? Eu vou colocar também, já tem uma cor da borda, o estilo da borda. Eu quero uma borda normal, apenas um contorno, né? Então, borders, ponto, line style, line style. O line style vai ser o seguinte: você tem vários, mas o mais comum é o
XL continuous. E por fim, eu quero que na célula ao lado apareça o código. Na célula ao lado eu quero que apareça o código. Então, exemplo. Essa cor é a 35. Eu quero que ele faça isso. Que aqui do lado apareça. Tá? Então, para fazer isso, eu vou ter que dar aqui um offset. Nós já sabemos trabalhar com offset. Eu não quero me deslocar na linha. Porém, eu quero me deslocar apenas uma única coluna para a direita. E vou colocar o valor de i. Show! Né? Então, só recapitulando, acabamos de setar aqui a nossa variável, nosso objeto WS, worksheet. Estou dizendo que eu quero fazer um laço que vai de 1 a 28, onde cada i refere-se a uma cor, de 1 a 28. Então, eu vou preencher o conteúdo da célula utilizando o Color Index. E vou colocar também uma borda na cor preto. E vou colocar o estilo da linha, né, Line Style, de linha simples. É o que ele chama de linha contínua. E ao lado desta célula, eu quero que ele mova, a partir da minha seleção, mova uma célula à direita e coloque o valor do índice. Beleza? Show! Agora a gente vai fazer a parte 2. A outra coluna, né? Então eu dou um copiar e colar. Aqui a gente altera para J. Aqui a gente altera para J. Aqui é J mais 28. Por quê? Porque eu estou fazendo a continuação. Então é 29, né? E aqui embaixo é J. E aqui é J. Simples assim. Certo? Então, recapitulando. Aqui eu fiz a declaração da variável para o worksheet. Criei as minhas duas variáveis auxiliares, I e J. Criei aqui o nome plan. O nome plan é tabco, que é o nome da minha planilha. Setei o meu objeto WS, objeto worksheet. Fiz a referência pelo nome. Show! E aqui é a minha estrutura. Então eu vou percorrer de 1 a 28. Então de 1 a 28 eu quero colorir, quero colocar as cores de acordo com os índices de 1 a 28. E a partir da minha próxima... é bom sempre a gente revisar, né? A minha próxima coluna é a C. Né? Então de 1 a 28 aqui na C, ele vai colorir. E na D, ele vai colocar o código do índice. Por isso que aqui, ó, é muito importante eu pegar o 28 que terminou da coluna anterior, mais 1, que é o J agora. E ele vai sempre acrescentando. Tudo bem? Beleza. Então o que vai ser agora? Executar. Como é rápido, aqui a gente vai clicar e ele já vai preencher. Só que por ser rápido, mesmo assim, como eu estou fazendo em duas colunas, eu não fiz uma coluna inteira, a gente vai ver o que acontece na coluna A e B e depois na coluna C e D. Vamos ver? Coluna A, coluna C e D. Beleza? Olha aí que majestoso. Certo? Para a gente finalizar, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um recurso que é interessante. Vou apagar aqui, ó. Só excluir, ó. Tchum. Beleza. E bem aqui, aliás, em qualquer lugar, eu vou criar isso aqui, ó. Application.
screen update como false. O que é que esse comando vai fazer? Agora eu vou colocar ele lá no final. E vou dizer que é true. Show. Pronto. Do jeito que está aqui, eu vou simplesmente executar e eu quero que vocês observem. Vejam se vocês perceberam alguma coisa de diferente. Então, 1, 2, 3. Olha aí. Não perceberam? Tudo bem. Vou falar. Bom, simplesmente o que eu disse para o Excel foi o seguinte: não atualize a tela, ou seja, faça tudo que você tiver para fazer e exiba para mim no final a resposta. Tá certo? Então eu não vejo mais ele construindo a primeira coluna e nem a segunda coluna. Beleza? Isso é uma dica fundamental que a gente acaba utilizando em projetos reais, porque nem sempre você quer, né? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês aqui um processo, né? O processo de cópia. Né? Aqui é muito rápido, então ele simplesmente muda e joga a tela para cá, né? Mas eu poderia simplesmente fazer com que tudo acontecesse na tela e dando a impressão de que a tela nem se mexeu, mas ele na verdade executou uma ação, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Só para vocês prestarem atenção e ver do que eu estou falando, eu vou executar novamente, mas colocando aqui, ó, comentando esta linha. Então essa linha a partir de agora não será mais executada, certo? Então eu vou executar F5, ó, coluna 1, coluna 3. Beleza? Tranquilos? Show de bola!